E aí, pessoal? Tudo pronto para a gente mergulhar de cabeça no assunto que eu tenho dado o que falar. Epa, preparada. A tal da transição energética e o papel do cobre nessa história toda, é isso que vamos desvendar hoje. Parece que o cobre é o novo ouro, né? Painéis solares, carros elétricos, tudo gira em torno desse metal. Mas será que essa sustentabilidade tem um preço escondido? Um preço que a gente nem imagina? A gente vive nesse mundo cada vez mais conectado, tecnológico, né? Yeah. E a demanda por cobre só aumenta. Verdade. Mas e aí? De onde vem tanto cobre? Como ele é extraído? Quais os impactos reais dessa extração, tanto para o meio ambiente quanto para as pessoas? A gente foi atrás dessas respostas e olha. O que a gente descobriu é de abrir os olhos. Preparem-se para uma viagem do Chile à Alemanha, passando pelo Canadá para desvendar o lado obscuro do cobre. Começando então pela febre do cobre que está tomando conta do mundo. Essa demanda crescente não é brincadeira, né? Nem um pouco. A indústria de carros elétricos é um exemplo perfeito. Um carro elétrico usa, em média, 4 vezes mais cobre que um carro tradicional. Nossa. Fora os painéis solares, os aerogeradores, tudo depende muito do cobre, por ser um material durável e super eficiente na condução de eletricidade. E a reciclagem, por mais importante que seja, não dá conta de suprir toda essa demanda, né? Infelizmente, não. A gente ainda precisa extrair muito cobre das minas e a maior parte dessa extração acontece na América do Sul, principalmente no Chile. Exato. O Chile, ele é o maior produtor mundial de cobre. E a gente foi até lá para entender melhor os impactos dessa extração, tanto no meio ambiente quanto nas comunidades locais. Aham. Visitamos a mina de Chuquicamata, no deserto do Atacama, a maior mina de cobre do mundo. E o que vimos lá foi bem preocupante. A gente conversou com moradores de Calama, a cidade mais próxima da mina, Isso. e eles relataram problemas sérios de saúde relacionados à poluição do ar. Doenças respiratórias e até casos de câncer são frequentes na região. E a taxa de mortandade infantil também é muito alta, é de partir o coração. É muito triste. A gente tentou contato com a Codelco, a empresa estatal chilena que controla a mina, para entender as medidas que eles estão tomando para minimizar esses impactos. Sim. Mas conseguir a informação foi como tirar leite de pedra. E a gente visitou um cemitério em Calama e a maioria dos túmulos eram de trabalhadores da mina. É de arrepiar. Nossa. Conversamos com um líder sindical que nos contou histórias tristes de mineiros que morreram jovens por causa das condições precárias de trabalho. A situação é complexa. E para entender como esse cobre chega à Europa, a gente foi até Hamburgo, na Alemanha, conversar com a Aurubis, uma das maiores empresas processadoras de cobre do mundo. A Urubis compra cobre de diversas mineradoras, inclusive da Codelco, no Chile. A empresa garante que se preocupa com a sustentabilidade e tem um código de conduta rigoroso para garantir boas condições de trabalho e respeito ao meio ambiente em toda a cadeia de fornecedores. Sim. Mas na prática, o que vimos no Chile não condiz muito com esse discurso da Aurubis. A gente encontrou evidências preocupantes de desvio de água para a mina, o que está secando rios e prejudicando comunidades indígenas que dependem dessa água para sobreviver. E tem um lago gigante de rejeitos tóxicos a poucos quilômetros de uma cidade. Pois é. A poluição do ar na região da mina é altíssima, com níveis de material particulado e arsênico muito acima do permitido na Europa. A gente coletou amostras de água do Rio Loa, principal da região, e mandamos analisar num laboratório independente na Alemanha. Os resultados foram alarmantes. Níveis de arsênico altíssimos na água. É assustador. A gente confrontou a Aurubis com todas essas informações, mas eles se esquivaram e não apresentaram nenhuma ação concreta para mudar a situação no Chile. Disseram que tem um código de conduta, um site para denúncias, mas na prática parece que isso não tem muita serventia. É como se o lucro falasse mais alto que a sustentabilidade que eles tanto pregam. Será que existe uma forma de extrair cobre de maneira mais sustentável? Será que seria possível fazer isso aqui na Alemanha, por exemplo? Seria incrível, né? Minas de cobre na Europa, com leis ambientais mais rigorosas, maior respeito aos direitos trabalhistas. Descobrimos que existem alguns projetos em andamento, mas os desafios são enormes. A mineração na Alemanha seria muito mais cara do que em países como o Chile, por exemplo. Sem falar na resistência da população local, que não quer uma mina de cobre no quintal de casa. A gente encontrou um exemplo interessante no Canadá, na cidade de Sudbury. Eles conseguiram recuperar uma área completamente devastada pela mineração de cobre e transformaram o deserto num oásis verde. É uma história fascinante. A gente foi até lá conversar com o professor Peter Beckett, que liderou esse projeto de recuperação ambiental. Ele nos contou como eles conseguiram, usando tecnologia de ponta, legislação ambiental rigorosa e, principalmente, muita colaboração entre o governo, as empresas e a comunidade local. Que legal. Será que esse modelo de Sudbury poderia ser replicado em outras partes do mundo, como no Chile, por exemplo? É difícil dizer, cada caso é um caso, né?
Mas com certeza a história de Sudbury nos mostra que é possível ter uma mineração mais responsável, que cause menos impacto no meio ambiente e nas comunidades. E a gente precisa cobrar isso das empresas e dos governos, né? Afinal, a gente quer um futuro mais verde, mas não a qualquer custo. Com certeza. Não podemos trocar um problema por outro. A transição energética é fundamental, mas ela precisa ser justa e sustentável para todos. É uma pergunta que todos nós precisamos fazer, né? E a história de Sudbury nos dá esperança, mostra que a recuperação de áreas devastadas pela mineração é possível. Mas será que isso é o suficiente? O que mais podemos fazer para garantir que essa transição energética não cause mais problemas do que soluções? Pensando nisso, será que a gente não precisa ir além da mineração em si e questionar os nossos próprios hábitos de consumo? Será que a gente precisa de tantos carros, tantos eletrônicos? O consumo desenfreado é um problemão, né? A gente vive numa cultura que nos incentiva a comprar, comprar, comprar. E isso tem um impacto enorme no meio ambiente. A gente precisa repensar nossos hábitos, buscar alternativas mais sustentáveis e dar preferência a produtos duráveis e recicláveis. Reduzir o consumo de bens materiais é essencial. E como consumidores, a gente pode pressionar as empresas para que elas também adotem práticas mais sustentáveis em toda a cadeia produtiva, né? Com certeza, a gente tem esse poder. A gente precisa, sim, informar, pesquisar as empresas que a gente consome e cobrar transparência e responsabilidade delas. A gente pode também apoiar iniciativas e projetos que promovam a sustentabilidade e a justiça social. E por falar em justiça social, a gente não pode esquecer das comunidades que são diretamente impactadas pela mineração. Muitas vezes são as que mais sofrem com a poluição e a degradação ambiental, mas as que menos se beneficiam dos lucros da mineração. Verdade. A gente viu isso de perto no Chile, né? A gente precisa garantir que essas comunidades tenham voz, que sejam ouvidas e que seus direitos sejam respeitados. A transição energética precisa ser justa para todos, não só para alguns privilegiados. E para que isso aconteça, a gente precisa de mais transparência, mais diálogo e mais participação social nas decisões que afetam o meio ambiente e o futuro do nosso planeta. Sem dúvida. A gente não pode deixar que as grandes corporações e os governos decidam tudo sozinhos, sem consultar a população. Exatamente. A gente precisa se engajar, participar dos debates, pressionar nossos representantes políticos e exigir mudanças. A gente tem o poder de fazer a diferença, mas a gente precisa agir. E a gente precisa agir agora. A crise climática é urgente, a gente não tem mais tempo a perder, a gente precisa de soluções inovadoras, criativas e principalmente sustentáveis para garantir um futuro melhor para todos. Com certeza. A gente precisa se unir e trabalhar em conjunto para construir um futuro mais justo, mais sustentável e mais harmonioso para todos os seres vivos do planeta. E a gente espera que esse mergulho profundo no mundo do cobre te inspire a fazer a sua parte nessa jornada? E você que está nos ouvindo já parou para pensar de onde vem o cobre que você usa no seu dia a dia? Seus eletrônicos, a fiação da sua casa, o carro que você dirige? É isso aí, gente. A gente precisa ter consciência de que as nossas escolhas de consumo têm impacto real no mundo. Buscar alternativas mais conscientes, que respeitem o meio ambiente e as pessoas, é fundamental. E não se trata apenas de consumir menos, mas de consumir melhor. Optar por produtos duráveis, de empresas que se preocupam com a sustentabilidade, buscar opções de reciclagem e reutilização são atitudes importantes. E a gente pode usar o nosso poder consumidor para pressionar as empresas a mudarem suas práticas, né? Cobrar mais transparência, mais responsabilidade social e ambiental. A nossa voz tem força. Com certeza. A gente precisa se engajar, participar de debates, se informar sobre os impactos das nossas escolhas e cobrar dos governos políticas públicas mais eficazes para garantir uma transição energética justa e sustentável. E a gente não pode esquecer da importância da pesquisa e da inovação, né? A gente precisa buscar novas tecnologias, novas formas de extrair e utilizar os recursos naturais de forma mais eficiente e menos impactante. Exatamente, a gente precisa investir em ciência e em educação, em soluções criativas para os desafios que a gente enfrenta. E a gente precisa fazer isso juntos, com colaboração, diálogo e respeito às diferentes perspectivas. No fim das contas, a gente está falando do futuro do nosso planeta, né? E a gente precisa construir um futuro onde a gente possa viver em harmonia com a natureza e uns com os outros. A gente acredita que esse futuro é possível. A gente viu exemplos inspiradores, como o de Sudbury, que nos mostram que a mudança é possível. E a gente espera que esse mergulho profundo no mundo do cobre tenha te dado mais informação, mais consciência e mais vontade de fazer a sua parte nessa transformação. A gente te convida a continuar essa conversa com a gente. Compartilhe esse episódio com seus amigos. Comente nas nossas redes sociais, vamos espalhar essa mensagem de esperança e de ação por um futuro mais verde, mais justo e mais sustentável para todos. Valeu, gente. E até a próxima. E pensando bem, essa história do cobre serve como um alerta
para a gente repensar a nossa relação com a tecnologia como um todo, né? É verdade. A gente se deslumbra com a novidade, mas raramente se pergunta: de onde vem isso? Quem produziu? Qual o custo real para o planeta? Sem dúvida. É fácil se deixar levar pela promessa de um futuro verde, movido a energia limpa, carros elétricos. Mas a gente precisa ter a consciência de que essa transição tem um lado obscuro. E esse lado obscuro muitas vezes está escondido em países distantes, em comunidades que pagam preço pelo nosso conforto. E aí, a gente volta para aquela pergunta que não quer calar. Qual o preço que a gente está disposto a pagar por um futuro verde? Será que a gente está disposto a sacrificar vidas, ecossistemas inteiros em nome do progresso? Essa é uma questão ética fundamental que a gente precisa enfrentar. A gente não pode simplesmente terceirizar os impactos negativos da nossa sociedade para outros países. A gente precisa exigir mais transparência das empresas, dos governos, pressionar por práticas mais sustentáveis em toda a cadeia produtiva. Como consumidores, a gente também tem um papel importante, né? A gente precisa consumir com mais consciência, buscando alternativas mais justas e sustentáveis. Falando em alternativas, a gente viu que a história de Sudbury, no Canadá, nos dá um fio de esperança, né? Eles conseguiram recuperar uma área completamente devastada pela mineração, mostrando que a sustentabilidade é possível. Exatamente. Sudbury nos ensina que a recuperação ambiental é possível, mas exige um esforço conjunto, né, entre empresas, governos e comunidades locais. Eles investiram em tecnologias mais limpas, em programas de reflorestamento, em educação ambiental, e o resultado foi a transformação de uma área degradada num ambiente verde e vibrante. Que legal. Será que esse modelo de Sudbury poderia ser replicado em outros lugares, como no Chile, por exemplo? Acho que Sudbury nos mostra um caminho a seguir, um modelo a ser adaptado para diferentes realidades. É claro que cada caso é único e exige soluções específicas, mas a lição principal é que a mudança é possível quando existe vontade política, investimento em tecnologia e participação da comunidade. E a gente, como consumidor, também pode fazer a diferença, né? Ao escolher produtos de empresas que se preocupam com a sustentabilidade, ao reduzir o nosso consumo, ao reciclar e reutilizar, a gente está contribuindo para um futuro mais verde e mais justo. Com certeza. Nossas escolhas individuais podem parecer pequenas, mas quando somadas, elas têm um impacto enorme. A gente pode usar o nosso poder de compra para estimular as empresas a adotarem práticas mais sustentáveis e a se comprometerem com a justiça social e ambiental. E a gente precisa continuar essa conversa, né? Sim. Levar esse debate para as nossas casas, para as nossas comunidades, para as redes sociais. Afinal, a construção de um futuro mais sustentável é uma responsabilidade de todos nós. Exatamente. Esse mergulho profundo no mundo do cobre foi só o começo. A gente espera que essa conversa tenha te inspirado a questionar, a buscar informações, a fazer escolhas mais conscientes e que juntos a gente possa construir um futuro onde o verde não tenha um preço tão alto a pagar. É isso aí. E fica aqui o nosso convite para você continuar essa jornada com a gente. Compartilhe esse episódio com seus amigos, familiares, colegas de trabalho. Vamos espalhar essa mensagem de consciência e de esperança por um futuro mais justo e sustentável para todos. Valeu, gente! Foi um prazer mergulhar nesse tema com vocês. E até a próxima!